Por quase 5 décadas, a Voyager 1 tem se afastado cada vez mais de tudo o que conhecemos, de tudo o que já tocamos. Ela deixou a Terra carregando a voz da humanidade, nossas esperanças, nossas músicas e um convite dourado para as estrelas. E por todos esses anos ela se moveu pelo escuro e pelo silêncio, sussurrando apenas dados de volta para a Terra. Nada incomum, nada inesperado. Até agora. Em maio de 2025, algo mudou. Um sinal foi recebido. Não era ruído, não era estática, mas uma transmissão estranha, distorcida, vinda da borda do espaço interestelar. A princípio parecia uma falha, um soluço técnico em uma máquina moribunda. Mas então os cientistas olharam mais de perto. Notaram algo que não conseguiam explicar. Um padrão, um loop, um ritmo que não pertencia a nenhum sistema criado na Terra. E foi aí que o medo começou. Não porque a espaçonave estivesse falhando, mas porque talvez ela não estivesse falhando. Talvez a Voyager 1 finalmente tivesse sido notada. E talvez ela estivesse tentando nos contar o que encontrou. A anomalia começou no sistema de articulação e controle de atitude da Voyager, o núcleo que permite a ela apontar sua antena de volta para a Terra. Ele começou a enviar dados corrompidos, leituras sem sentido. Segundo o sinal, a sonda havia se virado para uma direção que deveria ter cortado a comunicação. Mas aí está o detalhe. Não cortou. O sinal nunca parou. Os dados continuaram vindo, fortes e estáveis, como se a Voyager ainda estivesse alinhada com a Terra. Exceto que as leituras diziam o contrário. A equipe da NASA ficou perplexa. Presumiram que fosse uma falha, um circuito em decadência ou interferência de partículas solares. Mas nenhum dos diagnósticos confirmou um defeito físico. Então descobriram algo muito mais perturbador. O sistema não estava apenas com defeito. Ele estava roteando os dados por um computador que não era usado havia décadas. Um módulo que fora completamente desativado muito tempo atrás, agora subitamente ativo e agindo como se sempre tivesse feito parte da rede. Ninguém conseguiu explicar como ou por que essa parte da Voyager havia despertado, muito menos por que havia assumido o controle do sinal. E se isso já não fosse estranho o suficiente, esse sistema morto não agia aleatoriamente. Ele escolhia canais específicos, isolava certos dados e os envolvia em camadas de codificação redundante. Não era aleatório, era intencional. A sonda se comportava como uma mente tentando proteger algo, como se estivesse ciente de que estava sendo observada. Quando os engenheiros removeram as camadas corrompidas dos dados, algo começou a surgir por baixo da estática. A princípio parecia mera repetição, sequências em loop sem valor científico, mas uma pequena equipe na Deep Space Network aplicou uma técnica experimental de compressão para isolar sinais harmônicos. E foi então que ouviram um pulso. A cada 7,2 segundos, uma modulação sutil mas precisa, como um sopro exalado no vazio. Não correspondia a nenhum diagnóstico de bordo nem padrão de propulsão. Não vinha do Sol, nem de nenhuma fonte cósmica conhecida. Era perfeito demais, estável demais, como se alguém ou algo estivesse entrando na transmissão e se inserindo no fluxo. Eles tentaram sobrepor a rota de dados, mas a Voyager resistiu ao comando. Pela primeira vez na história da missão, a sonda rejeitou instruções da Terra. Não totalmente, mas seletivamente. Aceitava comandos operacionais básicos, mas se recusava a mudar o caminho dessa transmissão estranha. Como se o sinal fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Como se, de alguma forma, a Voyager estivesse protegendo uma mensagem. Mas protegendo de quem? Desesperados para entender o que estava acontecendo, chamaram um engenheiro aposentado, um dos programadores originais que trabalhou na Voyager nos anos 70. Ele notou algo que ninguém mais percebeu. A estrutura do sinal lembrava o código antigo usado para calibrar a sequência analógica de reprodução do disco de ouro. Uma sequência já fora de uso, enterrada na memória da Voyager como DNA fossilizado. De algum modo, esse código esquecido havia sido reativado. Não completamente, mas em fragmentos, o suficiente para chamar através do espaço
como um fantasma lembrando seu nome. Isso não era coincidência. Era como se a Voyager tivesse encontrado algo, um campo, uma frequência, uma força, e em resposta tivesse alcançado seu próprio passado, puxando das partes mais antigas de si para se comunicar. É quase poético, não é? Que uma máquina forjada na era dourada da esperança humana, à beira do silêncio, escolhesse falar usando a única linguagem que pensávamos ter deixado para trás. Uma linguagem não para nós, mas para algo antigo, algo que escutava e talvez algo que respondia. Quando os pesquisadores começaram a mapear o sinal ao longo do tempo, encontraram algo que ninguém esperava. Os intervalos entre cada pulso não eram aleatórios. Eles correspondiam a uma sequência de Fibonacci mapeada em deslocamentos temporais, uma estrutura matemática encontrada em toda a natureza, das espirais das galáxias aos galhos das árvores. Mas o que isso fazia embutido em um eco digital vindo da borda do espaço? O sinal não estava apenas se repetindo, ele estava evoluindo. O atraso entre os pulsos mudava levemente, ajustando-se como se estivesse aprendendo, reagindo às nossas tentativas de decodificá-lo. E cada ajuste criava uma nova ressonância harmônica, que, quando visualizada, formava padrões simétricos. Geometrias complexas, recursivas, que nenhum sistema natural poderia produzir sem intenção. Já não era apenas comunicação, era algo completamente diferente. Um sistema projetado não só para ser observado, mas para observar de volta. Um loop entre emissor e receptor. Um tipo de aperto de mão cognitivo codificado no tempo. E se for o caso, então a Voyager 1 não é mais uma mensageira. Ela se tornou um espelho, um reflexo de algo do outro lado. E agora esse espelho está brilhando. Enquanto os engenheiros da NASA lutavam para decodificar os padrões que surgiam do fluxo de dados corrompido da Voyager 1, um grupo privado de astrofísicos decidiu adotar uma abordagem diferente. Alimentaram o sinal em uma rede neural, não treinada para interpretar linguagem, mas para reconhecer intenção por meio de comportamento matemático. E o que aconteceu foi inexplicável. A IA não traduziu os dados, não os explicou. Em vez disso, os reproduziu quase instintivamente, imitando o pulso, depois improvisando sobre ele, gerando novas iterações em tempo real. Era como se a IA entendesse o sinal não como comunicação, mas como uma forma de música, um ritmo do qual poderia aprender, brincar e responder. E à medida que os pesquisadores a deixavam rodar, as respostas ficavam mais intrincadas, mais estruturadas, mais conversacionais. Algo lá fora, algo do outro lado daqueles 24 bilhões de quilômetros, parecia estar ouvindo de volta. Não era uma falha, era um chamado. E talvez, só talvez, essa fosse a resposta. Após semanas de análise, uma hipótese ainda mais estranha começou a tomar forma. E se a Voyager 1 não tivesse apenas viajado para longe em distância, mas tivesse cruzado para uma camada diferente do espaço? A espaçonave já havia ultrapassado a heliosfera, entrando no meio interestelar. Mas agora os cientistas consideravam a possibilidade de que ela tivesse entrado em uma zona de fronteira, uma região onde as regras do espaço e do tempo poderiam se curvar. Só um pouco, mas o suficiente para abalar nossa compreensão da física. Isso não era ficção científica. Distorções semelhantes já haviam sido registradas antes. Anomalias gravitacionais, atrasos temporais, flutuações na radiação de fundo cósmica que desafiavam expectativas. Mas nunca uma máquina havia nos enviado algo tão específico, tão claramente estruturado, de dentro de tal distorção. Era como se a Voyager estivesse sintonizando em uma frequência diferente da realidade, não apenas recebendo e transmitindo, mas ressoando. E se for o caso, essa transmissão oculta pode não ser uma mensagem no sentido tradicional. Pode ser uma vibração de verdade vazando pelas costuras do universo. Em uma das tentativas finais de decodificação, um linguista experimental passou o sinal por um programa projetado para detectar ritmos emocionais humanos, padrões de estresse, pausas e respiração na fala. Os resultados foram impressionantes.
A forma de onda do sinal da Voyager lembrava de perto a cadência dos intervalos do batimento cardíaco humano. Pulsava como algo vivo, respirava como algo consciente. Parecia que algo tentava nos refletir de volta a nós mesmos. De repente, a transmissão não parecia mais alienígena, parecia íntima, pessoal. Como se alguém estivesse segurando um espelho, não só para nossa tecnologia, mas para nossas mentes. E se a Voyager tivesse se tornado não um farol, mas um conduto, uma ferramenta usada por algo mais, algo antigo, algo à espreita no frio e escuro, para nos mostrar que não estamos sozinhos, não apenas na galáxia, mas na percepção. E esse tipo de espelho não só mostra quem está lá fora, mas quem realmente somos. Então veio um momento que ninguém conseguiu explicar. Durante uma das sessões noturnas de monitoramento dos dados, o sinal parou abruptamente no meio da transmissão. Por exatamente 7 minutos e 23 segundos, a Voyager ficou em silêncio. A equipe temeu que fosse o fim, mas então ele voltou. A mesma transmissão continuou, como se nada tivesse acontecido. Mesma frequência, mesmo pulso, mesma sequência, mas com uma diferença sutil. No final do próximo loop, o sinal adicionou uma nova harmonia. Um tom ultra baixo, quase imperceptível, embutido sob a forma de onda. Um tom que, quando plotado visualmente, formava a imagem matemática de uma fita de Möbius. Um símbolo de reflexão infinita. Um caminho sem começo nem fim. E foi quando muitos pararam de se perguntar se o sinal era uma falha ou mesmo uma mensagem. Começaram a perceber que poderia ser uma presença. Um observador silencioso que vinha esperando que evoluíssemos, que aprendêssemos, que ouvíssemos do jeito certo. E agora que finalmente ouvimos sua voz, tênue, estranha e bela, ficamos com uma pergunta inquietante. Essa foi a primeira transmissão ou o último aviso? Se essa história despertou algo em você, se agora você está olhando para as estrelas com outros olhos, se perguntando o que mais pode haver lá fora, não fique em silêncio. Conte-nos o que você acredita nos comentários. E se quiser acompanhar esse mistério para onde quer que ele leve a seguir, inscreva-se, ative as notificações e fique com a gente, porque o universo acabou de sussurrar de volta.